Rapaziada do Na Festa, está começando agora o Papo Solto de número 6 e o entrevistado de hoje é Durango Duarte. Bom falar com você, parceiro. Preparado para tudo isso? Agradeço a oportunidade e esses programas regionais, os programas que entrevistam as pessoas que fazem um pouco da cidade no dia a dia, sempre é um prazer porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer coisas que às vezes elas não têm acesso. E às vezes um bate-papo descontraído como esse vai permitir a quem está nos assistindo, quem sabe, ter uma curiosidade, uma informação relevante na sua vida. Então, eu tenho uma. Seu sonho como profissional, como pai, como amigo e como amazônida? Não parar nunca. Eu tenho uma trajetória, vou fazer 50 anos agora em novembro, já desenvolvi vários projetos, escrevi 4 livros, sou dono da empresa mais antiga da região norte de pesquisa de mercado e opinião, tenho uma empresa de mídias alternativas, que são esses painéis de LED que tem na cidade hoje, tenho uma empresa de consultoria, trabalho há 32 anos na atividade política, coordenando, dirigindo campanhas eleitorais. Gosto de televisão, em janeiro vou ter um programa de televisão numa emissora local. Pretendo desenvolver outros projetos de publicações de livro. O ano que vem eu lanço 3 livros. Então eu não paro, eu sou um profissional um pouco semelhante com você, que eu não dou tempo a não realizar as coisas. O que me agonia é a rotina e o não fazer, ou seja, isso me assusta muito, né? Então, se eu viver 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu vou morrer trabalhando. Nós estávamos conversando há minutos e você foi, assim, extremamente forte com o pensamento que você disse. Manaus foi feita de descontinuidade. O meu olhar e o teu olhar parece que é o espírito de continuidade das coisas. Manaus, 344 anos. A cidade, na realidade, em 1669, quando foi fundada, não houve uma fundação oficial. Estavam passando por aqui, consideraram que essa área era estratégica. Tem toda uma história que eu não vou contar aqui no nosso tempo. Mas a cidade mesmo, ela só vai se formar no século XIX, a partir de 1848, que é a fundação da cidade efetivamente. Manaus, então, ela ganha um boom na época da borracha, a partir de 1880, 85, e cresce agressivamente, num bom sentido, até 1912. Em 1912, Manaus tem o deblaque, a quebra do preço da borracha. A borracha já está sendo produzida em outros países da Ásia, inclusive da África. Manaus entra numa recessão, volta a ter sua atividade econômica somente colocada na guerra, com a ajuda dos americanos que para cá vieram, geriu o chamado Acordo de Washington para colocar de novo mais de 50 mil pessoas nos seringais para produzir borracha para o exército americano. Depois caiu de novo a economia de Manaus, que vem reacender em 1967 com o decreto 288 da Zona Franca. Aí em 72 se instalam as primeiras fábricas, mas hoje em 2013 a gente pode dizer que daqui a uns 10 anos esse modelo do distrito não estará mais aqui, já começará a ter uma nova descontinuidade e o Amazonas irá partir para um outro tipo de atividade econômica, que será o potássio, a silvinícola, a questão da ureia, com a questão do gás e da energia, e a parte de telecomunicações com sistema de rede de energia com União de Tucuruí. Ou seja, um novo modelo econômico se apresenta para o Amazonas nos próximos 20 anos. Nós não temos vocação para turismo e isso irrita, mas a verdade, nós não teremos e não seremos nunca uma alternativa de turismo. O investimento para gerar um emprego de turismo é mais de 50 mil dólares por emprego gerado. Não vamos conseguir. E você circula no meio político. Quais são os nossos políticos que têm consciência do tamanho disso que está acontecendo com a cidade de Manaus? Olha, eu diria que a nossa classe política ela é uma classe um pouco engessada pela necessidade de fazer acordos. O fazer acordo para sobreviver na política amazonense pertence à história do Amazonas. Sempre foi assim, desde 1852, quando aqui veio o primeiro governador Terreiro Aranha, até os dias de hoje. As brigas políticas sempre existiram e sempre foram muito iguais. Quando você olha a briga de hoje, as brigas já existiam há 50 anos. Muito bem, o que é que acontece?
Existe um grupo muito pequeno de políticos que eu diria que eles estão num patamar mais preparado. São pessoas que estudaram mais, se prepararam mais, conhecem mais as problemáticas que estão relacionadas não só à cidade de Manaus, como do estado do Amazonas. Mas a grande maioria dos políticos, eles têm uma enorme dificuldade de compreensão técnica dos problemas. E aí fica nos discursos bobos, infantis e vazios. Redundantes. Que não serve absolutamente nada. Então nós temos uma casta muito pequena de políticos com algum grau de competência e nós temos um maior problema, que não são os políticos. A ausência de quadros técnicos. Vou lhe dar um exemplo. O Implurb da prefeitura. O Implurb, que é o órgão organizador do planejamento urbano, tem 2 ou 3 arquitetos e 11 advogados. Uau. O Implurb era para ter 100 arquitetos. Ou seja, nós temos umas distorções. É antagônico mesmo. Não é nada contra a administração não, A ou B. Não é Eu só estou demonstrando o seguinte, nós não temos qualificação técnica, pessoas que pensem, pessoas que produzam. Lamentavelmente, não temos. Esta é a verdade, nós não temos alternância. Por isso que existe alguns secretários de estados ou de município que passam fazendo carreira, né? Porque a carreira é ser secretário, né? O cara passa 30 anos como secretário. Por que não troca? Porque não é substituído. Porque não tem quadros também preparados para encarar o desafio. Esse é um outro problema da cidade. E nisso tudo, o que se pode fazer? É preferível ficar... É o tempo, é o processo qualitativo. São mais de 100 mil pessoas estudando nas universidades, nas 26, 27 instituições de ensino superior que nós temos aqui. Eu acho que em 10, 20 anos, eu diria que a tecnologia, a acessibilidade via internet vai permitir as pessoas compreenderem um pouco mais a realidade nacional e internacional. As pessoas vão começar a se tornar mais críticas e nós vamos ter um grande choque. Vai chocar a cidade de Manaus. É quando as mais de 100 empresas de telecomunicações, de televisão, forem fazer a cobertura da Copa do Mundo e vão mostrar a cidade para o mundo inteiro. E aí o amazonense vai se estocar pela primeira vez o que vão falar do Amazonas lá fora. Que aí, é a dura realidade. E vão falar o que você vê na rua. E não aí, não tem. Vocês vão ver as palafitas, os esgotos a céu aberto, problema da sujeira, o problema da desorganização e tudinho. E aí, quem sabe, o manauara vai tomar consciência que ele é corresponsável, direto, pelos problemas da cidade. Essa coisa de dizer que a culpa é de político A, político B, a culpa é sua, porque você, às vezes, é um grande mal-educado e não ajuda em absolutamente nada da cidade. E sobre política ainda, está muito tumultuado ainda, as peças vão se movimentar muito, quais são os candidatos a governador, sim ou não, como é que está? Está muito tumultuado, eu sinto muito tumulto. Adão, na realidade, na prática, não existe muito tumulto. Existe o tumulto aparente, que ele é criado de propósito para criar uma certa ar de... Na realidade, o jogo praticamente já está definido. Nós vamos ter, no máximo, 5 candidaturas para governador, 2 dos nanicos, que podem chegar a 7. Poderemos ter, pela primeira vez na história do Amazonas, eleição em 2 turnos para governador, que nunca nós tivemos. Pode ocorrer, não estou dizendo que vai ocorrer. Os candidatos, objetivamente, são os mais conhecidos. O vice-governador Melo, que deve assumir o governo na ausência ou no afastamento do governador Omar, que é candidato ao Senado. Este, sim, franco favorito ao Senado. E aí nós temos a possibilidade do Chico Preto, que é deputado que está abrindo mão de uma vaga garantida para concorrer. Não faz errado, porque na política amazonense quem não arrisca não chega ao poder. É da história. É se preparar para uma base atuarial? Não, tem que perder. Você só chega no poder no Amazonas perdendo. Tudo na vida, nós aqui você, dar um passo. O Serafim perdeu 5 eleições majoritárias para ganhar para ser prefeito. Tem que perder para ganhar. Tem que entrar no jogo dos grandes. Se você não entra no jogo dos grandes, você nunca será grande. Eu saí de cara, né? Porque eu penso uma vez... Então, assim, o processo ele é construído numa equação que não é muito política. Existem muitos interesses por trás. Nós temos um orçamento de quase 14 bilhões de reais no governo por ano. Nós temos projetos hoje que totalizam alguma coisa em torno de 15 bilhões também de investimento nos próximos anos. Fora outros que poderão chegar a mais de 40 bilhões.
O que está sendo discutido não é a cadeira de governador, o que está sendo discutido é a hegemonia do controle dos próximos anos de uma grande máquina que não é a máquina administrativa, e sim a máquina financeira dos grandes negócios, das grandes oportunidades. Política é feita com uma matriz principalmente financeira. Os acordos são feitos baseados em financeiro, porque o acordo é mais ou menos assim. Eu vou resumir de maneira simplória. Você está aqui, eu sou candidato, você é candidato, nós podemos estar em campo de frente. Aí nós vamos fazer uma composição. Quanto custa uma eleição para governador? Ninguém diz essa é verdade, mas tudo bem. Uma eleição para governador custa 100 milhões de reais. Aí você vai gastar 100 e 100. Se eu me unir a você, a gente gasta 20 e 20 e nós economizamos 80 milhões. Os acordos começam por aí. Na hora que as pessoas começam a pensar em dinheiro e começam a ver que é mais barato se unir. Por isso que, às vezes, claro, há o contraponto, mas na realidade existe muito acordo. Olha, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Foi gratificante. É bom conhecer as pessoas. É dessa forma que se consegue estreitar relacionamentos com o olhar do futuro. Quero agradecer imensamente a você. Espero tê-lo de volta e aproveitar para continuar com a minha campanha do recolhimento de pilhas e baterias usadas. Por favor, não seja um delinquente ambiental jogando pilhas e baterias usadas nos nossos rios e igarapés. Também lixo, como vocês ouviram o Durango comentar, que nós somos culpados por várias coisas que acontecem na nossa linda Manaus. Um abraço especial para a Blue, né, patrocinador agora oficial aqui do Papo Solto. VR, que está vestindo o tio Adão. Você gostou? Achou lindo o sapato? Que eu também estou usando a sapataria Classe. Obrigado a todos vocês. E a pergunta derradeira é o seguinte: mais sonhos? Sim, eu vou fazer uma brincadeira contigo de político, né? Se eu fosse candidato, eu diria, o sonho é voltar com você daqui a um tempo, no ano que vem. Se Deus quiser, a gente estaremos juntos. Com certeza. Um grande abraço. Obrigado.